A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova TV e mais uma vez contando com a participação da Ananda aqui nos bastidores. E hoje o bate-papo é com o secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Lages, nosso amigo Antônio Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Que bom. A gente anualmente conversa nessa época do ano, até porque sempre tem novidades a mais na Prefeitura, começo de ano, e principalmente na chegada aí desse período que antecede o pagamento do IPTU, e as pessoas têm realmente muito interesse em saber como é que vai funcionar, como é que está a sistemática esse ano, apesar de que praticamente não muda muito esse projeto, esse processo, né, Arruda? Mas mesmo assim, o pessoal quer saber. Na realidade, a gente, durante o mês de fevereiro, agora começa a distribuir os carnês. Ele tem o primeiro vencimento no dia 15 de março com 11%, no dia 22 com 9% e no dia 29 com 7%. Então, são as três opções de pagamento à vista. Fora isso, são 8 parcelas a partir também de 29 de março até o mês de novembro deste ano, para que você possa cumprir com essa obrigação e que acaba dando um suporte a mais para o município. E você sabe que 25% do que arrecada vai para a saúde, 15% vai para a educação, aliás, 25% para a educação e 15% para a saúde, e o restante a gente devolve para a sociedade através de obras, de asfaltamento, de calçada e infraestrutura na cidade. É um valor expressivo na nossa receita, embora seja um dos IPTUs mais baratos de Santa Catarina, entre as 20 maiores cidades do estado, mas ainda representa e tem uma finalidade que é para ajudar a cumprir com as nossas necessidades financeiras. E que montante você acha que conseguirá alcançar com esse IPTU nesse ano, Ruda? Ele foi lançado na casa de 23 milhões de reais, que é o IPTU. O ano passado, entre o que foi arrecadado, o saldo do Refis de 2017, chegamos perto de 14, 15 milhões. Então, é um bom recurso que a própria sociedade faz sacrifício para que o município possa receber e, como eu disse antes, cumprir com a sua obrigação. Agora há pouco nós conversávamos a respeito de IPTUs atrasados e que dificilmente a Prefeitura consegue cobrar. E é um valor extremamente alto. E como talvez o município pode fazer para buscar essa verba hoje que está aí retida em algum lugar na Justiça? O município, na verdade, o que é que ele faz? Ele primeiro protesta, depois ele encaminha para o fórum, e o fórum dá uma tratativa, só que, infelizmente, o volume é muito grande de créditos da Prefeitura e de outras entidades e acaba sobrecarregando o fórum. Então, isso demanda uma certa demora e as pessoas acham que isso não vai acontecer e que não vão cobrar. Mas a Justiça tem se movimentado e, provavelmente, a partir desse ano, agora 2019, começam as execuções, as penhoras, então... É um valor expressivo. Um valor expressivo, hoje passa de 700 milhões de reais, mais do que uma receita anual do município, mas isso nos últimos 14, 15 anos não chegou nesse ponto de execução, e está previsto para 2019 começarem agora aqueles mais antigos a serem executados, e isso as pessoas deveriam procurar a própria Prefeitura, ou então aqui o nosso fórum ali no setor da arrecadação do município, para que antes que isso aconteça, as pessoas fazerem um parcelamento, enfim, resolverem as suas pendências com o município. Pois é, você falou em orçamento em torno de 700 milhões ao ano, quer dizer, muito maior. Como é que se trabalha esse orçamento, uma vez que foi aprovado também um montante já para este ano, e qual é a previsão hoje de distribuição desses valores para esse ano de 2019, Ruda? Na realidade, o nosso orçamento aprovado na Câmara é na faixa de 606 milhões. Ele está distribuído por secretarias, grande parte disso vai para salário, a Prefeitura está dentro dos limites constitucionais, mas entre salário e encargos ele passa de 250 milhões por ano. A Prefeitura hoje é o maior empregador da cidade, é o maior distribuição de salários sempre no último dia do mês, algo próximo aí de 15 milhões de reais, então é um valor muito expressivo e acaba movimentando a economia. Então, praticamente aí 50%, 47%, 58% do nosso orçamento ele é salário e encargos, que os municípios, na realidade, como eles não têm uma fábrica, uma produção, eles têm um percentual maior para que você possa comprometer a folha salarial.
e a gente está bem abaixo do limite constitucional, por isso sobra algum recurso para pagar contas anteriores e fazer alguma obra no município. Eu ouvi do prefeito Seron o fato de que a dívida do município não era muito aquilo que foi repassado a ele, e ele se sentiu até um pouco enganado nesse sentido. Mas mesmo assim vocês têm cumprido o pagamento de parte dessa dívida. O que nós podemos dizer hoje deste pagamento, digamos assim, em parte que vocês fizeram, e o que resta ainda para poder talvez suprir? Eu sei que nessa administração não vão conseguir pagar toda essa dívida. Na realidade a dívida do município ela vem sempre rolando há muitos anos, mas a gente recebeu entre curto prazo e longo prazo acima de 110 milhões de reais, isso lá no dia 31 de dezembro de 2016. No balanço de 2018, ela baixou para 81 milhões, então algo próximo aí de 30 milhões de reais que foi pago de contas de curto e longo prazo, embora que a de longo prazo a gente tenha pago muito mais, mas a gente fez mais dívidas, então o município é uma corrente. Então, dos 43 de curto prazo, a prefeitura pagou em torno de 38, 39 milhões, aí na casa de 4, 5 milhões ainda tem de saldo daquele período, mas já temos uma conta nossa na casa de 30 milhões de reais. Então, o curto prazo, ela está sempre rodando, praticamente uma receita e meia líquida do município, é o que a gente fica sempre devendo no comércio. Mas já foi maior, como eu disse, foi 43 milhões. Se você corrigir pela inflação os 2 anos, passaria hoje de 55 milhões. Então o município vem se adequando, apertando. O Paulo Guedes disse essa semana que como é que você elimina a dívida dos estados, municípios, do governo federal? Você pagando alguma coisinha por mês, não deixando ela crescer, e a própria inflação se encarrega em 8, 10 anos de ela ficar administrável. A nossa ação é o que a gente está fazendo. A gente encolheu ela na casa de 5, 6 milhões, mais a inflação. Então, na teoria, passa de 15 a 6 milhões a economia feita nesses 2 anos para que a dívida diminua. E só tem essa forma, né? Entregar para o próximo prefeito um valor muito menor do que recebeu, descontando a inflação. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Você praticamente, em 4 anos, ele mata 25%, 30% da dívida nominal. Se você não deixa ela crescer, ela vai, ao longo do tempo, perdendo o valor de mercado dela, né? E como é que o município está lidando com diversas situações? Veja, o prefeito assumiu e enfrentando já naquele ano uma das piores crises do país. Aí teve um ano apenas de parcerias, digamos assim, com o governo de Raimundo Colombo, que atuou basicamente em paralelo. E depois entrou outro governo, as coisas já começaram a se complicar um pouquinho. Mas como que o município está lidando para poder fazer uma administração e cumprir principalmente o que se prometeu em campanha, ou seja, muitos projetos foram prometidos e que hoje podem até estar em parte comprometidos porque não tem talvez uma receita esperada de convênios e outras obrigações federais e estaduais. Como é que estão lidando com isso, Arruda? No primeiro momento, 2018, a gente estava lidando ali com um recurso que veio do governo do estado, na casa de 20 milhões de reais, para obras no centro, obras no interior, mercado, centro da cidade, tudo isso é recurso aportado ainda na gestão Raimundo Colombo. O saldo que ficou de convênio na casa de 12, 15 milhões de reais, o governo anterior, o último ano do PMDB, não repassou. Então a gente tem uma expectativa de uma boa negociação com o próximo governador, que hoje é o Moisés, a partir do segundo semestre. Então lá vai ficar em torno de 14, 15, 16 meses sem receber recurso do governo do estado. Isso dificulta muito a vida do município. Então você tem que tocar com recurso próprio, que aí é muito reduzido, mas aquele saldo que ficou nas contas, tipo mercado, centro, eles são resguardados, que eles são exclusivos para aquilo ali, e as obras estão andando a todo vapor. Nossa expectativa é até o final do ano entregar tanto o mercado quanto o centro, aquela parte do mercado completa, e o do centro, a revitalização onde era o antigo colégio e o próprio centro ali. Então é um valor maior, na casa de 13, 14 milhões de reais, para fazer a praça do antigo Besca, a praça da Catedral, o entorno da Catedral, a Nereu Ramos, a Coronel Corda, tudo isso será num futuro se o Estado repassar esse convênio. Se não, fica restrita a área do centro ali, onde o recurso está assegurado. E para ele conseguir fazer, por exemplo, a pavimentação dessas rodovias, dessas vias onde passa o perímetro urbano dos ônibus, aliás, passam os ônibus urbanos, como é que hoje vai poder cumprir com essa promessa? Na realidade, como os convênios eles minguaram, a mudança de governo, então é uma outra realidade política, um outro grupo político vivendo no Estado. O que é que a Prefeitura fez? Com aquele projeto que tinha de asfaltamento, calçamento, calçadas, meio-fio, liberação de ruas, hoje com calçamento no asfalto, fizemos um projeto, a Caixa Econômica aprovou, e a gente dependia da Câmara, que no final, na última sessão do mês de dezembro, também aprovou uma autorização para a Prefeitura, 50 milhões de reais em financiamento de longo prazo.
Isso está tudo equacionado, Câmara com lei aprovado, a Caixa com o financiamento também aprovado na Caixa, e qual é a nossa dependência. Agora, até o final de fevereiro, encaminhar toda a documentação disponível para que a Prefeitura então se habilite. A gente tem a documentação, a única coisa que está faltando é a conclusão do balanço, que já está feito, mas a transmissão para o Tribunal de Contas demora alguns dias ainda, o ajuste final, mas está tudo consolidado. Já tivemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal nesse período de janeiro, quando o prefeito Seron estava de férias e o Juliano conduzindo o município, e ficou assegurado com a Caixa Econômica que ainda no primeiro semestre esses recursos serão liberados. A Prefeitura já tem com recursos também repassados na época do governador Raimundo Colombo, em torno de mais ou menos umas 30 ruas prontas do projeto, ou seja, a Caixa liberou o recurso, imediatamente a gente tem condição de iniciar as obras. Só para pavimentação de ruas? Só para pavimentação de rua. Então a gente tem hoje umas 30 ruas, daquelas 70 prometidas, com um projeto inclusive pronto. Ou seja, a Caixa liberou o recurso e imediatamente começa a obra. E mesmo assim conseguiram crescer 1%, 1,5% ou mais neste ano, apesar inclusive da greve dos caminhoneiros. Na realidade é porque o crescimento é com base em 2017. Então tudo que o Estado produziu em 2017, ele reflete em 2019. É sempre 24 meses. Então o reflexo da greve é o ano que vem, em 2020. Ah, entendi. Então é sempre 2 anos depois, porque agora em 2019 você consolida todas as receitas do Estado em 2018 e aí sim você transforma num índice. Como o 17 já estava saindo da crise, o Brasil, por isso a gente conseguiu crescer 1,59 em relação ao ano anterior. Tá certo. Nós vamos a um rápido intervalinho, Arruda, e em seguida nós continuamos então com esse bate-papo. Tá bom? 2 minutos, voltamos. Até já. Muito bem, estamos de volta então com o nosso tema livre, a segunda parte dele, conversando com Antônio Arruda, o secretário de Administração e Finanças aqui da Prefeitura de Lages. Arruda, o município tem um problema extremamente grave que precisa ser resolvido e o quanto antes. O prefeito Seron tem colocado reiteradamente nas suas entrevistas coletivas, enfim, cada vez que ele se manifesta, que é com relação ao Lages Previ. Está aí. E a gente tem percebido que outras áreas, digamos assim, Câmara de Vereadores, entidades mais ligadas à própria Prefeitura, como os sindicatos dos servidores, não estão dando basicamente uma atenção para que isso se resolva. O prefeito está falando sozinho nisso tudo. Tem condições de resolver o Lages Previ com o apoio dessas pessoas que têm o interesse, talvez, de resolver? Tem que ter e precisa, urgente isso aí. Isso é um problema do Brasil, não é só de Lages. Então, você veja bem, a Previdência... Ela foi criada lá em 1960, 55, por aí, e houve pequenas modificações. O que aconteceu? A população ganhou uma sobrevida aí de mais ou menos 20 anos e isso acabou acontecendo o quê? Envelheceu a população e o próprio sistema de previdência envelheceu mais ainda, ou seja, ele não foi competente para suprir essa necessidade. Até 1960, 65, as pessoas viviam em média 60 anos de idade. Se não houver urgente uma reforma da Previdência, tanto os municípios que têm fundo previdenciário próprio, no caso do município de Lages, o Estado já fez esse dever de casa lá em 2014, 15, no segundo ano do Raimundo Colombo, passando de 11 para 14 e do Estado de 18 para 21, cada um colocando mais 1% ao longo dos anos, isso dá um fôlego para a Previdência. O que foi feito em 2015? Como estava completamente desorganizado o Brasil, o Ministério da Previdência fez um ajuste, só que foi muito forte. O que ela fez? Ao longo de 30 anos nunca cobrou o fundo previdenciário. Então o que fazia a Prefeitura? Arrecadava e ia pagando os aposentados, arrecadava e ia pagando. Enquanto você tinha poucos aposentados, a receita era suficiente. A partir do momento que houve essa se você fizer um cálculo atuarial, o Estado, o município, o próprio governo federal tem um déficit muito grande porque ao longo do ano foram gastando esses recursos. O que aconteceu com o município? Então em 2015 fizeram essa reengenharia, com 2 anos de carência, que começou a vigorar a partir de janeiro de 2017. Daí são 2 sistemas diferentes? Tem 2 sistemas. Então, o que foi feito? Tudo que você arrecada vai para um fundo e tudo que precisa para completar a folha, a Prefeitura põe. Hoje está sendo pago dobrado. A Prefeitura investiu em 2017 e 2018 algo próximo de 34 milhões de reais para cobrir os salários dos aposentados. Em compensação, tudo que ela depositou,
o fundo aplicou e hoje o Lages Previ tem algo próximo de 42, 43 milhões de reais aplicado e a Prefeitura colocou mais 34. Então nós estamos pagando dobrado, o que não foi feito nos últimos 30 anos. A gente concorda que tem que ter um fundo, mas não na forma como foi feita. O município hoje não suporta algo próximo de 1.900.000, 1.850.000 mês de aporte. Então isso é muito forte. Você imagina que o projeto do Araucária, que o governo federal levou 5 anos para concluir junto com a prefeitura, custou 25 milhões de reais. Então em 2 anos a prefeitura colocou 34, ou seja, é mais do que uma Araucária, que prevê em torno de 7 mil famílias beneficiadas com água e esgoto tratado. Então você a cada mais ou menos 20 meses faz um projeto desse. Então com 38 milhões, 34 milhões da nossa administração, você imagina o que teria feito. Então nós ficamos pagando dívida de longo prazo, de curto prazo, investindo no Lages Previ. Então isso aí deu uma demanda, investindo em educação, isso aí além do constitucional. Nos 2 anos a prefeitura aportou acima de 100 milhões de reais para fazer o constitucional de educação e saúde acima dos limites, o Lages Previ e pagando contas. Então isso praticamente a prefeitura sofreu ela gastou mais do que arrecadou, mas pagando contas, não fazendo obras. E tem jeito de resolver isso? Através desse empréstimo. Então você vê, se a gente pagou em 2 anos 100 milhões, tem direito de deixar para os próximos 15, 20 anos, depende de acertar o convênio agora, 50 milhões de dívida. Então você está trocando uma dívida pela outra. Só que você troca 100 por 50. É o que eu disse antes, de curto prazo de 43 para 37. Só que o prefeito não pode ficar gritando sozinho. Não vai ficar gritando. Então nós precisamos, o que é que está acontecendo com os estados e municípios? Esperando o governo federal resolver essa encrenca, que lá também é muito grande, na casa do bilhão. Federal. Então está previsto agora, como projeto do novo governo Bolsonaro, até o mês de junho, julho, resolver o problema da Previdência. Resolvendo lá, ele automaticamente cai para os estados e municípios. Santa Catarina não precisa fazer a reforma, porque já fez dentro desses moldes. O que é que tem que ajustar lá? A idade para aposentar. O primeiro momento era 65, 65, agora já tem alternativas de mulheres entre 58 e 60, homens de 62 a 65, então vai ter um ajuste na idade mínima para aposentar, que isso vai ser onde vai dar a folga da Previdência. Arruda, a questão política. O prefeito municipal tem basicamente sido bastante contestado com relação às suas votações. Isso praticamente não se reflete pelo número de obras, né, pela reconquista das obras que estavam praticamente paralisadas, a Ponte Grande, a Araucária, o mercado público, a revitalização do centro, sem contar os projetos novos que estão em andamento. E ainda temos um prefeito que doou seu salário e, enfim, quer dizer, nada serve praticamente para a cidade e isso está sendo motivo hoje de bastante contestação, talvez por falta de informações. A população hoje está praticamente entendendo que está assim, que não temos prefeito. O que fazer hoje para justificar que o prefeito realmente está conseguindo fazer o que a população precisa? Eu acho que, na realidade, o que falta é um pouco mais de divulgação do município, até porque são alguns órgãos de imprensa que estão nessa batida que você estava dizendo agora aqui, mas as coisas estão acontecendo. Por exemplo, a UPA. Quando ela ficou parada durante 4, 5 anos, quando a gente chegou na prefeitura, tinha 2 opções. Devolvia 2 milhões de reais corrigido, que ia para mais de 4 milhões de reais, ou fazia um ajuste com o Ministério da Saúde por mais 1 ano e concluía. Está concluída. Então você vê que o mercado está andando, a praça está andando, a Araucária foi entregue, Ponte Grande foi mais de 10 milhões a fundo perdido já colocado em esgoto. Só que qual é o problema do esgoto? Você vai ali e faz, quem quiser tiver a oportunidade de passar ao longo do Ponte Grande, tem buraco lá de 4, 5 metros de profundidade, com 2 metros de largura, você põe a tubulação, tapa, 6 meses depois o mato cobriu. Então, o esgoto é uma obra muito complicada, que o prefeito nem gosta de fazer, porque é uma obra que não aparece. Dá um transtorno grande na região, concluiu e não aparece. Então, está mudando. A nova geração vai dar muito valor para isso que está sendo feito agora. Mas com a inauguração da UPA, do calçadão, do mercado, a entrega oficial do Araucária, que está nos 5 meses já de operação preventiva, porque você não pode dar a hora como entregue se ela não tiver um período de funcionamento comprovando. Então, agora nesse 3º ano, muitas coisas vão acontecer no 1º e 2º semestre que a gente imagina que até vira... Até porque é um ano que não tem envolvimento político, né? Então você vira a imagem das pessoas e eles conseguem enxergar que está sendo feito muita coisa. Então se você conseguir passar para as pessoas que estamos pagando a conta, diminuindo o valor da dívida, mesmo descontando a inflação, quer dizer, não está corrigindo. Você, como eu disse no início, teria hoje 55 milhões por aí na casa de dívida, hoje está com 37. Então, automaticamente ela vai diminuindo. Só que as pessoas querem um benefício particular.
Então, quando isso chegar para a população, de que a cidade melhorou, que a condição de vida dela melhorou, quando começar esse grande canteiro de obras no segundo semestre, cumprindo uma das únicas pendências da gestão, ainda lá no seu terceiro ano, que seria o asfaltamento ou calçamento de 70 ruas, isso pode ser que a população enxergue, e esses meios de comunicação que por algum interesse querem denegrir a imagem do prefeito e do vice, pode ser que parem de fazer esse tipo de chantagem com a população. São buracos de rua e a saúde, isso justifica também. Buraco de rua você vai ter a vida inteira, isso tem desde a fundação de Lages. Então você imagina o que foi feito na Serra do Rio do Rastro, há 30 anos atrás, concretado. Claro, tem uma vida útil, rachou, tem um problema, você vai lá e corrige. Então, problema de saúde. Há 20 anos atrás tinha o posto do Coral e o posto do Centro. Era o pronto, só tinha esses dois. Hoje tem 28 postos com médico, com dentista, com enfermeira, com agente comunitário de saúde. Que tem a falta mas as de pessoas alguns, querem mas também não conseguem contratar. As pessoas querem que você, hoje, se você pegar um mapa da cidade, ninguém faz mais do que 2 km dando um posto de saúde ou dando uma escola. Só que as pessoas querem na frente da casa. Então, quanto mais você vai suprindo a necessidade, mais as pessoas vão querendo mais coisas. Isso é do cidadão, da origem da pessoa humana. Então, quanto mais perto você chega da casa, ele quer que chegue ali. Então, daqui a pouco você precisa ter... dizer que a qualidade de saúde de Lages é ruim é mentira. Hoje, o melhor programa do SUS da cidade... Pontuais, né? Você tem a consulta de graça, o exame de graça, o remédio de graça, o laboratório de graça. Só que as pessoas chegam lá e dizem, fiquei 2 horas no pronto-socorro. Qualquer um de nós aqui que tem plano de saúde nunca marca na hora e é atendido. 2 horas, 3 horas para que o médico nunca atende. O médico atenda, por quê? Porque a demanda é muito maior do que a necessidade. Mesmo o plano de saúde, você fica 2, 3 horas esperando. É verdade. Então as pessoas não têm essa paciência. O pronto-socorro nosso atende em média, hoje os postinhos de pronto-socorro, 5.000 pessoas por dia. Você liga em São Antônio, numa determinada rádio aí, tem 4, 5, 6 reclamações. Então, o número de reclamação é muito pequeno, só que é dado uma ênfase muito grande para a reclamação. 5, 6 pessoas diárias. E esquece aquelas 5.000 que são atendidas dos 28 postinhos no pronto-socorro, que funciona 24 horas por dia. E tem notícia do centro administrativo? O centro administrativo ele deu uma parada, porque os grupos de investidores que tinham andado com bastante velocidade até novembro, houve não é que foi uma desistência, não se ajustou o valor da mensalidade com o valor do financiamento, e eu acho que agora ele vai ficar congelado, porque você vê, você não tem como fazer um centro administrativo em menos de 24 meses. Então, na minha visão, eu acho que ele vai ficar um projeto que não era uma promessa nossa, era uma centralização, e era muito bom para a cidade, mas infelizmente não deu para o volume de recursos. Ele começou na casa de 35, 40 milhões, chegou a 50 milhões com desapropriação do terreno. Sepulta essa Aí, ideia, na minha visão, como secretário de Finanças, eu acho que nessa gestão ele não vai mais ter aquele segmento que a gente imaginou lá no início de 2017. O nosso tempo está quase esgotando, mas dá para dizer, pelo menos, está tranquilo o equilíbrio da prefeitura? Vocês conseguiram fazer um reajuste com relação à diminuição de funcionários e tudo mais? Está andando tranquilamente dentro das previsões, Arruda? A manutenção da máquina? A manutenção da máquina, como eu disse, ela diminuiu muito a dívida de curto e longo prazo, ela ajustou bem. Hoje você tem na prefeitura, em relação à gestão anterior, tirando o Santiago CPP, que eram funcionários que recebiam via prefeitura através de convênios, mas da prefeitura hoje na casa de 700 funcionários a menos. Precisa jogar mais? Precisa. Só que hoje está mais ou menos adequado com a receita e com a nossa despesa. A gente tem conseguido pagar rigorosamente em dia a folha, os encargos, diminuiu sensivelmente a dívida, então estamos ajustando. Só que é um processo que não vai se resolver numa gestão de 4 anos. É o longo porque isso é uma história de 252 anos e a gente não podia ser prepotente e querer em 4 anos resolver esses problemas. Então, ela tem que aqui ir diminuindo cada gestão o seu valor da dívida, a quantidade de empregados, melhorando a condição. Mas o certo é que, pelo menos, se tiver um próximo prefeito, vai pegar bem mais organizada a casa. Mais organizado. Então, a nossa expectativa é o quê? Entregar uma cidade melhor que a gente recebeu. Independente se vai ser para nós mesmos ou para um grupo que o prefeito tem dito, que ou ele é candidato ou ele vai ser o coordenador desse processo. Então, ele só vai definir se é candidato ou não, como ele já disse, lá a partir de fevereiro do ano que vem. Então, quando de fato começa a eleição. E esse ano, a gente vai se preocupar em trabalhar mais, fazer mais com menos. E com isso tentar pagar mais contas e manter a cidade ativa e cada vez mais atendendo a população. Tá aí. Arruda, eu quero agradecer então a tua participação. Realmente muito obrigado, porque são coisas que precisam ser colocadas e a gente até entende. A prefeitura enxuga, a cidade cresce, quer dizer, há
Esse é um efeito sanfona, né? Então você nunca consegue atender 100% da população, porque sempre tem 25%, 30% da população que é contra qualquer coisa. Aqui, ou no Estado, ou no governo federal, tem uma massa de 25%, 30% da população que é sempre contra, independente do governo. Você vê que já passou todos os governos, tanto no Estado, no governo federal e na prefeitura, qualquer partido. E mesmo assim tem essa massa de manobra, independente de quem está no governo, 25%, 30% da população. E geralmente você dá mais ênfase para as dificuldades do que para as qualidades. Então quando está tudo certo, isso não vale. Como eu disse aqui, atende 5 mil pessoas por dia, 5 ou 6 que reclamam tem uma ênfase muito maior. Isso aí. Obrigado então pela tua participação. Obrigado. E nem o próximo prefeito com certeza vai resolver, né, Arruda? Parte delas. Cada um vai recebendo um pouquinho da parte da situação. Isso ao longo prazo a gente criar o menos possível dificuldade para a população. Tá certo. Obrigado então mais uma vez. Gente, nós voltamos com o Tema Livre na próxima semana. Aguarde então e se Deus quiser estaremos com um novo entrevistado ou um novo assunto interessante a vocês. Até lá.